A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus lhe abençoe ricamente. A palavra do Senhor, Salmo 78, a ira é a misericórdia de Deus. Querido Deus, eterno Pai, que esta palavra o Senhor venha dar direção, a sabedoria, o entendimento e a interpretação correta. Pai, que essa palavra venha produzir a fé, é o que eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor, Salmo 78, diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, aos quais temos ouvidos e sabido, nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, ao qual deu os nossos pais, para fizerem conhecer seus filhos, para que a geração vindoura e soubesse os filhos que nasceram, aos quais se levantasse e contasse os seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esqueceram das suas obras, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como os pais, geração obstinada, rebelde, geração que se regeu em seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, viram as costas do dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus, recusaram andar na sua lei e esqueceram das tuas obras, das tuas maravilhas que lhe fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e o fez passar por ele, fez com águas passarem por um montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda noite uma luz de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhe de beber como grande abismo. Fez sair fontes da água da rocha, fez correr águas dos rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentando a Deus os teus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus. Disseram à casa: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebelaram ribeiros em abundância. Poderá também nos dar pão e preparar carne para o teu povo? Portanto o Senhor ouviu, indignou e acendeu o fogo contra Jacó. Furou também e subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, abriu as portas do céu, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhe deram trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e ele mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente dos céus, trouxe do sul como uma força. E choveu sobre ele carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E fez cair do meio do seu arraiá, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois eles cumpriram o seu desejo. Não frearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou a mais robusto deles, e feriu aos escolhidos de Israel. Contudo, isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade dos seus anos, na angústia. Quando as matava, então procuravam, e voltaram de madrugada, buscaram a Deus. Eles se lembraram de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam na sua boca, e com a língua lhe mentiram. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem fora fiéis com a sua aliança. Ele, porém, com misericordioso, perdoou a iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou do que eram
carne, vento, passa, não volta. Quantas vezes provocaram um deserto e entristeceram na solidão. Voltaram atrás, tentando a Deus, limitar o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito, as suas maravilhas como o campo de Zoar. Ele converteu os seus rios em sangue, as suas correntes que não puseram beber. Enviou entre eles enxames, moscas, que consumiram rãs, que destruíram. Deu também pulgão em sua novidade, seu rebanho gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e seus incômodos com perdísticos. Também entregou o seu gado, saraiva, o seu rebanho aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação, angústia, mandando os seus anjos contra eles. Preparou um caminho à sua ira. Não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência das suas vidas. Feriu todo o primogênio do Egito, premissa da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. E as guiou com segurança, que não meram mais mar, cobriu os seus inimigos e o trouxe até termo do seu santuário, até mesmo o monte da sua destra adquiriu. E expulsou os gentios diante dele e lhe dividiu uma herança por linha, fez habitar suas tendas tribos de Israel. Contudo tentaram provocar o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, prontamente-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira dos seus altos, provaram o zelo com as suas esculturas. Deus ouviu isso e se dignou, aborreceu Israel sob modo. Por isso desamparou o tabernáculo, Siló, tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força o cativeiro, a sua glória na mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, enfureceu contra a sua herança, e o fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas fizeram lamentação. Então o Senhor desportou com quem acaba de dormir, com o valente que se alega no vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pôs-os perpétuo desespero. Além disso, recusou o tabernáculo de José, e não alegou a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava. Edificou o seu santuário com os altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi o seu servo, tirou os picos das ovelhas, e tirou cuidando das que achava prenchas, para apresentar a Jacó, o seu povo Israel, como herança. Assim apacentou segundo a integridade do seu coração e as guiou pela sua perícia das suas mãos. Então aqui a ira e a misericórdia de Deus, a ira de Deus sobre o povo de Egito e a misericórdia sobre o povo de Egito, a ira de Deus, a misericórdia de Deus do povo que saiu de Egito, ali dando água, dando maná, dando alimento, protegendo de noite, do frio, do calor. Então esse é o nosso Deus, que Ele é rico em misericórdia. Ó poderoso Deus de Israel, que a Tua misericórdia sempre esteja sobre a nossa vida, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus lhe abençoe ricamente e que nossas vidas sejam cobertas pela misericórdia de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém.